Ontem teve uma live em um desses canais ligados à direita aqui no Brasil que teve a presença do Monark. O Monark, caso você não saiba, ele foi um sujeito que esteve à frente de um podcast chamado Flow. Ele fundou esse podcast e o podcast, especialmente no começo, ele foi uma fonte de informação da direita brasileira, especialmente da extrema-direita brasileira, e de falas que a gente considera criminosas. A gente, a justiça, e o Monark acabou sendo punido. O Flow foi punido por isso, e depois o Monark punido por isso. Hoje o Monark, esse que é não sei agora qual é a ligação que ele tem com o Flow, né? Ele é ex ou, enfim, a gente não sabe se ele é o atual responsável pelo Flow. Ele acabou tendo que fugir do país, foi para os Estados Unidos, tem prisão decretada em função de falas criminosas. É importante que você saiba de uma questão aqui fundamental. Hoje, quando você defende, por exemplo, o nazismo, quando você, nem sei se eu posso colocar essa palavra, por isso que eu estou cortando aqui para você esse trecho do áudio, mas quando você defende isso, você está defendendo a morte de pessoas e você está defendendo um comportamento que é racista, que é um comportamento contra minorias, que é um comportamento contra judeus, é uma série de questões. E a gente sabe o final disso. O final são pessoas matando, né? Como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, uma coisa absurda. Então, esse tipo de política, se a gente pode classificar assim, de ideologia, foi proibido no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, não, porque os Estados Unidos têm aquela coisa da emenda, né? Da primeira emenda, aquela coisa toda de dizer que você pode falar o que você quiser e tudo mais. Mas a gente vê o que é a sociedade estadunidense, que é uma sociedade adoentada. É uma cidade complicada, é uma sociedade complicada, né? A gente vê o país que tem o maior número de abuso de drogas no mundo, é um país que tem uma série de problemas estruturais, tem uma distância social que é gigantesca. Então, toda essa política, entre aspas, liberal dos Estados Unidos, ela não tem servido para melhorar a vida do seu povo. É uma questão que a gente precisa colocar aqui. E não vamos entrar em outro crime, que é a xenofobia, que é o ódio aos Estados Unidos, sabe? A gente tem que saber separar as coisas. Mas lá, pelo menos, a gente tem criminosos aqui no Brasil, que estão foragidos da justiça aqui no Brasil, que podem ficar lá impunes, como é o caso não só do Monark, como esse Alan dos Santos, como aquele neto do ditador, né, o Paulo Figueiredo, como esse sujeito que agora está numa situação muito complicada, está com câncer, né, o Rodrigo Constantino. Essas pessoas todas que cometem crimes, que são crimes praticamente no mundo todo, elas se refugiam nos Estados Unidos para poder ter um respaldo dessa emenda nos Estados Unidos, que você pode falar o que você quiser, que está tudo certo, que você pode cometer os crimes que você quiser, que está tudo certo. Eu vou trazer dois trechos aqui dessa fala do Monark, que aqui eu quero trazer para você uma questão que eu considero preocupante. O Monark parece realmente ter se adoentado. Ele está bem alterado, ele está completamente insano, ele não consegue refletir sobre o que ele fala de maneira objetiva e esse é o pior problema, né? Ele tem a convicção de que ele está certo. Ele tem a convicção de que o que ele está fazendo é correto, sendo que ele está cometendo crimes. Esse debate, ele viralizou ontem nas redes, e é importante lembrar que ele é um debate feito entre o Brigadeiro, que é um sujeito que cometeu um crime contra mim, né, contra esse canal aqui, que a gente sabe que é um sujeito que eu não tenho a menor confiança num cara como esse. A gente já falou sobre a questão do Brigadeiro aqui, que num primeiro momento eu fiz uma crítica a ele, aí ele disse que era nordestino e descendente de pretos, e aí ele me acusou de racismo e de xenofobia. Depois ele disse que era tudo mentira, que era uma brincadeira que ele estava fazendo, que não era isso, que ele não era nem nordestino e nem descendente de pretos. E aí eu poderia ter processado esse cara, acabei deixando quieto, né? Porque eu poderia ter feito aquilo que a extrema-direita faz com a gente o tempo todo, né? Ele fez uma acusação falsa contra mim, colocou isso nas redes sociais, e claramente, né, que você conversar, não sei se você conhece algum advogado, se mesmo você é um advogado, quando você faz uma acusação dessa, você pode ser processado ou você, com certeza, acusação falsa de racismo, você vai ser condenado, né? E eu abri mão disso. Por quê? Porque já tem tantos problemas jurídicos. Agora, eu estou trazendo essa informação para você para dizer que eu não estou defendendo o Brigadeiro, tá?
E também não estou aqui querendo atacar o Monark. Eu estou querendo trazer para você uma situação desse embate entre os dois, em que um se sente todo feliz em estar em Balneário Camboriú, que é um espaço também que a gente tem que levar em consideração, né? A quantidade de extremistas ali é uma coisa absurda. E o outro nos Estados Unidos. Para mim, eu não sei qual dos dois está pior ou melhor, sabe? Você coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Mas é um embate que viralizou e eu quero trazer essa primeira parte, olha só. Ajudar. E o que você tá fazendo? Mas tu não. Mas olha, luta, cara. olha a merda que tu fez, cara. Como é que tu tá ajudando agora sem poder falar? Nos Estados Unidos vivendo uma vida boa. Quem tá se fudendo é você, cara. Você não consegue perceber isso? É você que tá se fudendo, cara. Mas você não pode falar o que você quer. Os seus filhos não podem falar o que você quer. Entendeu? Não tem segurança no seu local. Tá, você tá em Balneário porque você é rico. Beleza, cara. Mas o resto das pessoas que você tá ajudando a fuder, quando você fala narrativas que ajuda esse Estado que tá escravidando elas, esse resto das pessoas, elas não estão na vida boa e mansa igual você tá, cara. Eles estão se fudendo. Estão morrendo no hospital porque o SUS não atende. Tá ligado? A vida não é uma maravilha pra todo mundo, cara. E o que você tá conseguindo fazer, cara? Da hora que tá boa pra você a vida, tá ligado? Que bom, eu fico feliz por você e pela sua família. Mas tem 200 milhões de pessoas que estão vivendo na porra da ditadura e é 1% da população que tem a sua qualidade de vida, cara. Concordo. E aí, quando você é um beneficiado da sociedade, que vive no sistema, se dando bem, falando daqueles caras que estão se fudendo e lutando contra, falando que nós estamos errados de lutar. E você tá certo de ficar no bem bom. É isso. Caralho, é isso que você tá falando. Eu acho que todo mundo que... Eu acho que todo mundo... Defender o nazismo não é algo que vai tirar pessoas da miséria. Ficar simplesmente metendo o pau no SUS, também não. A gente sabe que o SUS tem uma série de problemas, mas o SUS ainda é uma solução para muitas pessoas. É perfeito? Não, mas é melhor do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde ele está. Onde uma pessoa que qualquer cidadão que não tenha um excelente plano de saúde, vai entrar lá e vai pagar uma fortuna, e vai ter uma dívida para o resto da vida, por um procedimento simples do ponto de vista da saúde. Aí você está lá nos Estados Unidos, descendo o pau no SUS, que ainda é, com toda a sua precariedade, ainda é algo que tem atendido uma quantidade enorme de pessoas, de forma indistinta, inclusive alguém que mora no Balneário Camboriú, num privilégio ali, pode ser atendido pelo SUS. O SUS não segrega pessoas, qualquer um pode ser atendido. Então a gente percebe o seguinte, esse discurso do Monark, ele tem ressonância na extrema-direita, porque existe por trás dele uma sensação de heroísmo, simplesmente porque a pessoa está cometendo crimes com a sua fala, e aí ele está lutando por algo. Lutando por quê? Qual é o benefício que ele traz para mais de 50% da população que ganha até 2 salários mínimos? O que isso muda na vida dessas pessoas? Porque no dia a dia, quando a gente sai na rua, quando a gente vê as coisas como elas são, o que a gente percebe é que essas pessoas querem trabalho, esse é o principal ponto, e elas querem um salário decente. A gente tem visto agora, o governo que eles combatem tanto, é um governo que está chegando a 6,7% de emprego. Emprego, trabalho, certo? Com o governo que eles defendem, que era o Bolsonaro, a gente estava com quase 15% de desempregados. Então, de 15% para quase a metade de desempregados, isso eu acho um avanço. E a gente tem que lutar para isso, para emprego, principalmente. A gente tem que lutar para que as pessoas tenham dignidade. A gente passou 4 anos do governo Bolsonaro com 0% de aumento real. 0%. Agora, pelo menos, a gente está começando a ter aumento real do salário mínimo. São essas coisas que eu considero importantes para você lutar. Não você simplesmente ir para a rede social e fazer um discurso extremista e achar que você é um herói por conta disso. Aí o que acontece? O Monark faz um discurso 100% voltado para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, e pelo fato de ele fumar maconha, que, sabe, que é uma coisa que é associada inclusive à esquerda, que todos os esquerdistas são maconheiros, o bolsonarismo é ressentido com ele e o próprio Bolsonaro também. E aí você vai ver nesse vídeo ele quase chorando, porque o Bolsonaro não gosta dele. Olha só. Inclusive o Bolsonaro não gosta de mim, mano. Tá ligado? Nunca falou o meu nome. Quando ele vai me mencionar, eu falo o cara lá, ele não gosta de mim. Tá ligado?
Então não tem nexo esse argumento. Essa narrativa não tem nexo. Eu e os bolsonaristas somos pessoas totalmente diferentes. Eu sou um maconheiro, porra. Vocês não conseguem ver a realidade na sua cara. Não é possível. Não é possível. Tá ligado? Não é possível. Eu não posso ser eu. Eu não posso ser o monarca que pensa isso. Não, eu foda-se os bolsonaristas, cara. Foda-se. Eu falei isso milhões de vezes. Tá ligado? Mas a galera é burra. Eu quero dar uma informação para você. Existem muitos bolsonaristas que são maconheiros, tá? Então, é uma coisa absurda. Tá? Existem muitos bolsonaristas que fumam maconha, que cheira cocaína, que fica na bala aí, nas baladas. É muita, mas muita gente. Tem muito bolsonarista, como a gente vê aqui, que comete muitos crimes. Existe uma série de problemas com o bolsonarismo. Mas eles têm um discurso que é um discurso da boca para fora. Né? Você imagina o Bolsonaro fazer um discurso a favor da família, que é um sujeito que está no seu terceiro casamento. Eu acho que ele deveria ficar quietinho. Não é só você, porque casar... Eu também casei 3 vezes, mas eu não casei nas condições que o Bolsonaro, que ele estava casado com uma pessoa e tinha um amante, depois casa com amante. Sabe, eu não entrei nessa viagem. E eu também não fico fazendo discurso, sabe, de falso moralismo em cima dessa questão. Então a gente tem que entender o seguinte, existe um enorme problema nessa história toda. Existe um discurso, que é esse discurso bonitinho, né, Deus, pátria, família, discurso religioso e tudo mais, e existe a realidade. A realidade, ela é bem mais dura. Eu tenho visto o Monark, as pessoas têm dito o seguinte, olha, o Monark, ele entrou na bebida, ele virou um alcoólatra, ele vira uma garrafa de uísque de uma vez e tudo mais, numa sentada ali com os amigos, ele toma uma garrafa de uísque inteira, que é difícil tomar, para quem não bebe, então, no meu caso, é difícil tomar uma dose de uísque. Ele bebe uma garrafa de uísque. E a gente vê que ele tá barbudo, né? Parece que ele... E as pessoas que vão até a casa dele falam, olha, o carro dele parece um lixão, porque ele não joga fora o lixo, joga tudo dentro do carro, e aí não tira o lixo dentro do carro, a casa dele está mal cuidada, é uma casa suja, e isso tudo, pelo pouco que a gente sabe, e eu não vou aqui cair na armadilha de colocar algo que a gente, na verdade, a gente não tem como fazer um diagnóstico, mas isso tudo demonstra um perfil de uma pessoa que está num estado de depressão. Né? Uma pessoa que está trancada em casa, vive no meio da sujeira, que tem uma situação assim que não se cuida, que não toma banho, não faz barba, que vive, sabe, numa situação dessa. Então é uma pessoa que, por esse aspecto, precisaria até de uma certa ajuda. Mas a gente percebe que ele entrou num pensamento, numa forma de pensar sobre a vida que parece que não tem mais solução. Então, quando a gente fala aqui que o extremismo, ele adoece as pessoas, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. É exatamente sobre esse tipo de pensamento que leva as pessoas a esse ponto. É claro que você vai sair na rua, você vai encontrar um bolsonarista e tá tudo ok com a vida dele, né? Tá tudo certo. Mas uma pessoa que vive isso da forma com que viveu e vive o Monark, por exemplo, é doença certa. É doença. E a gente lamenta por isso. Porque, na verdade, a gente não deseja isso nem para o nosso pior inimigo, quanto mais para uma pessoa que vai para as redes sociais defender o Bolsonaro. Né? Porque até então, até pelo que eu saiba, não cometeu nenhum crime contra alguma pessoa do ponto de vista físico. Então, os crimes que ele comete são esses crimes de utilizar o canhão que ele tem para influenciar pessoas, e aí é que tá o problema, gente. Essas pessoas que são influenciadas por ele, essas pessoas podem cometer crimes. Ele pode levar outras pessoas a cometer crimes. É por isso que a gente defende que haja uma atuação jurídica sobre essas pessoas. Você pode encontrar alguém que é bolsonarista e tá tudo certo com a pessoa, mas ele pode influenciar alguém que vai chegar a cometer um crime de assassinato ou mesmo esses crimes de ameaça e tudo mais. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, fiquei com curiosidade de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você é inscrito, ative o sininho, tá? Para dar essa força pra gente. E a gente tem aquela oportunidade de você ter até 15% de desconto na sua conta de luz. Olha, nós temos vários estados, inclusive agora chegaram mais 2 estados. Não são todos os estados que têm a oportunidade, que dão para você a oportunidade de você ter essa economia na sua conta de luz. Então o que eu faço?
Eu peço para você entrar no primeiro link da descrição, tem aqui a descrição, você entra no primeiro link e ali você vai ser levado para o WhatsApp, onde eu vou explicar para você, você vai saber se você pode fazer esse cadastro ou não. Olha, você não vai precisar pagar nada, não precisa instalar nada na sua casa, não é nada, tá? Você vai fazer um cadastro. Feito esse cadastro, você já vai imediatamente economizar até 15% na sua conta de luz. E vale muito a pena, né, gente? Porque todo mês a gente tem que pagar e a gente sabe o que é. A gente tem visto muitas pessoas que têm, por exemplo, uma padaria, né? São esses pontos comerciais que tem gasto, pessoal de cabeleireiro, né, que gasta muito. Então, essas pessoas estão economizando demais, porque isso tem um impacto, inclusive, no seu lucro, no seu ganho. Então, especialmente você que tem empresas, entre aqui também. E claro, a partir de 100 kW de consumo por mês, você já pode economizar. É o primeiro link da descrição do vídeo. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que dê essa força aqui para a gente, seja um inscrito do canal, seja um apoiador, uma apoiadora aqui do nosso trabalho. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, todo o nosso material é gratuito, você não é obrigado a nada, mas se você quer que a gente continue aqui trabalhando, dê essa força para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.